Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Matemática Licenciatura da Universidade Federal do Acre. O objetivo dessa aula é nós calcularmos a integral definida usando o método da mudança de variável, ok? Então, vamos fazer alguns exemplos para vocês entenderem o método. Então, aqui eu quero calcular a integral definida da função x exponencial de x quadrado dx no intervalo de 0 até 1, ok? Então, nós temos que aplicar aqui o método da integração da mudança de variável, ok? Então, vamos observar a primeira função a qual nós estamos integrando, que é a x exponencial de x quadrado. Então, observemos que exponencial de x quadrado, ok? Ela é uma função composta. Então, se ela é uma função composta, nós vamos ter que chamar o u aqui de x quadrado. Então, nesse caso aqui, u vai ser igual ao x quadrado. Então, du dx é igual à derivada do x quadrado, que vai dar 2x, ok? Então, isso vai implicar que du é igual a 2 dx. Porém, esse 2 aqui ele não aparece aqui na expressão da integral. Só aparece o x dx. Então, isso vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Então, eu já tenho quem eu chamei de u, que é o x quadrado, e o du sobre 2 nós vamos substituir no lugar do x dx. Então, a nossa integral vai ficar integral de exponencial de u du sobre 2. Aí a pergunta é, o intervalo é o mesmo? É de 0 até 1? Nesse caso vai ser, ok? Vamos ver por que vai ser. Nós não chamamos u de x quadrado? Então, isso vai implicar o quê? O x está variando de 0 até 1. Então, quando o x for 0, u vai ser 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, aqui vai começar no 0. Quando o x for 1, u vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, aqui o outro extremo do intervalo também vai ser 1. Ok? Então, continuando o cálculo da nossa integral, quem é a função que eu derivo e dá exponencial de u? A própria exponencial de u. E ela vai estar avaliada no intervalo de 0 até 1. Então, isso vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0. E elevado a 1 é e elevado a 0 é 1. Então, fica e menos 1. Então, a nossa integral definida x exponencial de x quadrado no intervalo de 0 até 1 deu o número e menos 1. Vamos fazer outro exemplo para entender melhor. Então, aqui vamos calcular, no exemplo 2, ok? A integral definida da função seno de t, cosseno ao quadrado de t, dt, ok? Variando de 0 a π sobre 2, ok? Então, a função que nós queremos integrar, que é o seno vezes cosseno ao quadrado de t, nós temos o quê? Que a composta é o cosseno ao quadrado. Essa aqui é a composta, ok? Por que ela é a composta? Porque eu estou elevando o cosseno ao quadrado, ou seja, eu estou calculando uma potência quadrática da função cosseno.
Então, nós vamos chamar de u, nesse caso, o cosseno de t. Então, isso vai implicar du dt igual à derivada do cosseno de t, que é menos o seno de t. Então, isso vai implicar du igual a menos seno de t dt. Então, o seno de t dt eu tenho aqui na expressão, que eu não tenho é o menos. Então, o menos vai aqui do du. Então, vai ficar menos du, ok? De seno de t dt. Então, nós já temos toda a substituição. Então, nós temos o seno de t vai virar menos du e o u é cosseno de t, ok? Então, isso vai ficar integral de u ao quadrado, porque o cosseno está ao quadrado, eu chamei ele de u, então vai ficar u ao quadrado, e o seno de t dt vai virar menos du. Então, o menos aqui do du nós podemos pôr fora da integral, isso vai ficar menos integral de u ao quadrado du. Agora a pergunta é, e o intervalo, qual vai ser? Nós fizemos duas passagens sem colocar um intervalo. Então vamos lá, nós não chamamos u de cosseno de t? Então vamos ver quem que vai ser a variação do u. Então o x inicia no zero. Quando x é igual a zero, cosseno de zero é igual a 1. Então aqui vai ficar 1, ok? Quando x é igual a π sobre 2, vai ficar cosseno de π sobre 2, então isso vai dar 0, ou seja, u é igual ao cosseno de π sobre 2, que é 0. Então o segundo valor aqui vai ser 0. Então observem que a ordem do intervalo está trocada, ok? Ele está de 1 para 0. O correto é de 0 para 1. Então, se eu inverter aqui, colocar de 0 para 1, o sinal de menos aqui vai ficar positivo. Quando eu inverto o intervalo, eu troco o sinal aqui. Então, vai ficar mais a integral, ok? De u ao quadrado du no intervalo de 0 até 1. Então, quem que é a primitiva de u ao quadrado? É u ao cubo sobre 3. Isso vai ficar avaliado no intervalo de 0 até 1. Então, isso vai dar 1/3, que vai dar 1 ao cubo sobre 3, então isso dá 1/3. Então, a integral do seno de t cosseno ao quadrado de t no intervalo de 0 a π sobre 2 deu 1/3. Ok? Vamos fazer mais exemplos aqui para entender. Agora eu quero calcular a integral de menos 1 até 1 da função x mais 3 ao cubo dt, ok? Então, quem é a função aqui? É a x mais 3 ao cubo. Essa função ela é composta, porque eu estou fazendo a função x mais 3 elevada ao cubo. Então, o u, nesse caso, nós vamos chamar de x mais 3. Então, du dx é a derivada de x mais 3, que dá 1. Então, isso vai implicar du igual a dx. Então, desculpa aqui, corrigindo, ó, aqui é dx. Então, du é igual a dx. Então, eu já tenho toda a minha substituição. Então, vai ficar integral. O x mais 3 eu chamei de u, então vai ficar u ao cubo. O dx virou du. Ok? Agora, o intervalo. O intervalo é importante. Nós nos chamamos u de x mais 3
Então vamos ver o que acontece nos valores para x. O x inicia no menos 1. Então quando x é igual a menos 1, o u vai ficar menos 1 mais 3, que vai dar 2. Então o primeiro ponto aqui é 2. Quando x é igual a 1, que é o outro valor, u vai ficar igual a 1 mais 3, que é 4. Então o segundo valor aqui é 4. Então nós ficamos com u ao cubo variando de 2 até 4. Então a primitiva do u ao cubo é u a quarta sobre 4, avaliado no intervalo de 2 até 4. Então isso vai ficar 4 elevado a quarta dividido por 4 menos 2 elevado a quarta sobre 4. Então, calculando, eu tenho 4 a quarta sobre 4, eu posso simplificar esse 4 aqui com um 4 daqui, vai sobrar 4 ao cubo. 2 elevado a quarta é a mesma coisa que 4 ao quadrado. Então, isso vai ficar menos 4 ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar 4 ao cubo, vai dar 16 vezes 4, que dá 64. 4 ao quadrado sobre 4 vai dar menos 4. Então, o resultado aqui vai dar 60. Então, quer dizer que a integral definida, ok, da função x mais 3 ao cubo no intervalo de menos 1 até 1, fazendo a mudança de variável, ficou a integral de u ao cubo variando de 2 até 4, que deu 60. Ok? Então, observe que em todos os exemplos, quando a gente faz a mudança de variável, a gente não precisa voltar para a variável x, desde que nós façamos essa mudança na variação do intervalo. Porque se eu estou passando de x para u, o x está variando no intervalo. Provavelmente, a variação do u vai ser diferente. Como vocês podem ver, de menos 1 foi para 2 e de 1 foi para 4. Então tem que ficar muito esperto nessas observações. Ok? Vamos resolver mais um exemplo. Então, o exemplo 4. Eu quero calcular a integral de, vamos ver, 1 sobre 2x mais 1 dx no intervalo de 0 até 1. Ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho 1 sobre 2x mais 1. Essa função aqui já é minha composta. Ok? Então quem que eu vou chamar de u? Eu vou chamar de u o 2x mais 1. Então du sobre dx é a derivada de 2x mais 1, que dá 2. Então isso vai dar du igual a 2dx. Então aqui eu estou chamando o 2x mais 1 de u e eu só tenho o que me sobra dx. Então daqui da du igual a 2dx, o 2 tem que vir dividir no du para eu poder fazer a substituição. Então vai ficar du sobre 2 igual a dx. Então dessa forma a minha integral vai virar integral de 1 sobre u, ok? Vezes du sobre 2. Agora eu tenho que ver a variação do intervalo, bem? Então vamos lá, a variação do intervalo. Então se eu chamei u de 2x mais 1, quem será o u para cada x? Então quando x é igual a 0, que é o primeiro valor aqui, isso vai ficar u igual a 2 vezes 0, mais 1, que dá 1. Então, no x igual a 0, u vale 1. Então, vai ser o primeiro valor aqui na integral. Quando x é igual a 1, u vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3.
Então, o segundo valor aqui vai dar 3. Então, a integral de 1 sobre u du sobre 2 de 1 até 3 pode ser escrito como meio. Esse meio vem aqui do du sobre 2, vezes a integral de 1 até 3 de 1 sobre u du. Mas quem que é a função que nós temos que a derivada dela dá 1 sobre u? É o ln do módulo de u. Então, vai ficar meio vezes ln do módulo de u. Tudo isso é avaliado de 1 até 3. Então, isso vai ficar meio que multiplica ln do módulo de 1 menos o ln do módulo de 3. Ok? Então, isso vai ficar ln de 1 é 0. Então, vai ficar meio que multiplica menos o ln de 3. Então, o resultado final vai dar menos meio ln de 3. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui para finalizar a aula de hoje. Quero calcular a integral de 0 a π da função seno de x sobre o cosseno de x dx, ok? Então, essa integral nós temos que aplicar substituição. Então, a composta aqui, na verdade, nós vamos chamar de u o cosseno de x. Então, na hora que eu chamo u de cosseno de x, isso me dá du sobre dx igual a derivada do cosseno de x, que dá menos o seno de x. Então, isso vai dar du igual a menos seno de x dx. Então, observe aqui que eu tenho apenas o seno de x dx, eu não tenho esse menos. Então, vai ficar menos du igual a seno de x dx. Então, aqui eu tenho toda a minha mudança. Então, isso vai ficar igual a integral de 1 sobre u, e o seno dx vai ficar menos du, ok? Agora, nós precisamos da variação do intervalo. Se eu chamei de u o cosseno de x, quando x for igual a zero, isso vai dar u igual ao cosseno de zero, que é 1. Então, o primeiro ponto aqui é 1. Quando x for igual a π, u é igual ao cosseno de π, que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1, segundo ponto. Então, duas observações. Primeiro, a variação do meu novo intervalo é de 1 para menos 1. Está trocado, porque é sempre do menor para o maior. Então, quando eu trocar a posição dos valores, isso vai me gerar um menos da integral. Então, vai ficar menos a integral, ok? De menos 1 até 1, de 1 sobre u vezes menos du. Agora, esse menos do du com o menos aqui da integral, eles vão se multiplicar e vão ficar positivo. Então, isso vai dar a integral de menos 1 até 1 de 1 sobre u du. Agora, quem que é a primitiva de 1 sobre u? Nós sabemos que é o ln do módulo de u. Então, isso está avaliado de menos 1 até 1. Então, vai ficar o ln do módulo de 1 menos o ln do módulo de menos 1. Então, ln de 1 é 0, menos ln do módulo de menos 1 fica ln de 1. Então, vai ficar 0 menos 0, que dá 0. Então, a integral definida da função seno de x sobre cosseno de x no intervalo de 0 até π deu 0, ok?
Então esses exemplos aí vão permitir que vocês façam, tudo bem, os exercícios da atividade e da lista complementar de estudo.